E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor Lori por aqui, e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre os efeitos colaterais da Bíblia. Vem comigo! A primeira coisa que você precisa entender sobre a Bíblia é que a Bíblia é um livro extraordinário. A Bíblia não é um livro comum, ela não é que nem o Harry Potter, que nem o Crepúsculo, ela é diferente de todo livro que você tem aí na sua estante de livros e por aí vai. A Bíblia, ela é um livro que foi escrito por dezenas de homens há milhares de anos e ela resistiu a toda e qualquer perseguição. O que você precisa entender é que a própria Bíblia registra para nós em Mateus capítulo 24, versículo 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você consegue entender a dimensão desse versículo? Significa que pode ser que daqui 100, 200 ou talvez 1000 anos, se Jesus não voltar, muitos dos livros, que são os livros mais famosos da nossa geração, eles vão entrar no esquecimento, mas a palavra de Deus vai permanecer. Significa que daqui 1000 anos nós ainda estaremos falando da Bíblia e da palavra de Deus. E o que eu quero que você entenda também é que não é sobre o livro em si, mas é sobre a mensagem que a Bíblia carrega. A Bíblia carrega uma mensagem sobre o reino de Deus, sobre o seu Rei Jesus, uma mensagem sobre as boas novas da salvação que há em Cristo Jesus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, Paulo vai escrever ao seu filho na fé e ele deixa testamentado que toda escritura é inspirada por Deus. E é isso que faz a Bíblia não ser um livro comum. Apesar de ter sido escrita por homens, a inspiração da Bíblia vem do próprio Deus. E é isso que torna um livro tão extraordinário e poderoso. A Bíblia, ela é tão poderosa que quando nós lemos a palavra de Deus, ela começa a agir dentro de nós. E nós começamos, então, a experimentar os efeitos colaterais da Bíblia nas nossas vidas. E eu quero aqui falar de 3 efeitos colaterais que a Bíblia pode gerar dentro do nosso coração. O primeiro efeito colateral da Bíblia está registrado em Salmos 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Sabe o que isso significa? Significa que a Bíblia, ela tem um efeito colateral de nos dar a direção. Se você está perdido na sua vida, se você está se sentindo no escuro, se você está se sentindo sem visão, sem saber para onde ir, saiba que um dos efeitos colaterais da Bíblia é mostrar para você e mostrar para mim o caminho que devemos seguir. A Bíblia, ela não só ilumina o nosso caminho, mas ela ilumina também as nossas vidas e nos permite enxergar aquilo que está fora do lugar. Ela nos permite ver como a nossa vida de fato ela está. O primeiro efeito colateral da Bíblia é que ela permite trazer luz para aquilo que está escuro. O segundo efeito colateral da Bíblia é a limpeza. Então não adianta só eu enxergar um caminho ou enxergar o que está fora do lugar, mas eu preciso agora também limpar aquilo que não faz sentido na minha vida. E isso está registrado também em Salmo 119, mas agora no versículo 9. O salmista pergunta: como pode um jovem manter pura a sua conduta? Ou como pode um jovem viver de uma forma pura, viver de uma forma santa? E o próprio salmista responde dizendo: vivendo de acordo com a tua palavra. Então, o segundo efeito colateral da Bíblia é a limpeza. A Bíblia é capaz de limpar toda a sujeira que há dentro de nós. E o terceiro efeito colateral é a transformação de vida. Então, uma vez iluminados, uma vez limpos pela palavra de Deus, agora a Bíblia é capaz de gerar uma transformação de vida dentro de nós. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem o poder de penetrar dentro dos nossos corações e trazendo com isso uma transformação de vida. Então, o que você precisa entender por último agora, depois de conhecer os 3 efeitos colaterais da Bíblia,
é que esses efeitos não são apenas para quem lê a Bíblia. Ué, mas como assim, pastor? Você está maluco? Você está falando até agora dos efeitos colaterais de quem lê a Bíblia e está falando do livro. Não, mas olha só, esses efeitos colaterais não são apenas para quem lê a Bíblia, mas eles são principalmente para aqueles que meditam na palavra de Deus. Porque é diferente você ler a Bíblia como se ela fosse um livro comum. Agora, se você entende o poder que há nesse livro, você não vai querer apenas ler conforme um livro comum, mas você vai querer meditar o seu coração nessas escrituras. Em Salmo capítulo 1, versículo 2, diz que a satisfação do nosso coração tem que estar na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Por outros diversos versículos e passagens da Bíblia, vai incentivar você e eu a não apenas ler, mas meditar. Meditar é um tempo de reflexão, é deixar realmente aquela passagem, aquela escritura, aquilo que você está lendo, penetrar no mais profundo do seu coração. Meditação é guardar a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus transforme a nossa vida de dentro para fora. Lembre-se que ao ler a Bíblia, você vai ser confrontado, você vai ser moldado, você vai ser edificado, você vai ser totalmente transformado por ela. E eu quero desafiar você que está aqui assistindo esse vídeo a pelo menos tentar meditar na palavra de Deus por 10 minutos, por 5 minutos e experimentar os efeitos colaterais da palavra de Deus, da Bíblia. Se você não sabe por onde começar a meditar, se você não sabe por onde começar a ter esse tempo de leitura na Bíblia, aqui na descrição do nosso vídeo você vai encontrar algumas passagens que nós vamos deixar aqui de sugestão para você poder ter esse tempo de leitura e meditação. E eu tenho certeza que esses efeitos colaterais vão mudar a sua vida para sempre. Então lembre-se, nós expressamos o céu na terra. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixa aqui o seu comentário ou deixa aqui também uma passagem que tenha transformado a sua vida, que tenha tocado o seu coração, deixa aqui o seu testemunho de como a Bíblia gerou esses efeitos colaterais dentro de você e segue a gente aqui nas redes sociais e fica ligado em tudo que está aí por vir.